Será que vale a pena ser um trader especialista? Eu acho que você deve estar pensando, a resposta mais óbvia é claro que sim, mas a pergunta é especialista em quê? E isso faz muita diferença. Então nesse vídeo eu quero esclarecer um pouco o que você pode se especializar para se tornar um trader melhor. Então se prepara que esse conteúdo é bem importante, vai lá, pega um lanchinho, recosta aí, presta bastante atenção, já senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Quando você pensa em se especializar, você tem que pensar em muita coisa, não é tipo, eu vou ser um especialista, tá? Uma pergunta é, especialista em quê? Porque isso importa, tá? Então, quando você é um trader, você tem que considerar quais são as suas características. Então, primeiro você vai ter que definir em qual time frame que você vai operar, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai considerar o seguinte, tá? Eu quero me especializar. Mas eu vou me especializar em quê? Eu vou me especializar em day trade ou swing trade. Nesse caso, eu estou considerando aqui o swing trade até como position, tá? Então, day trade, operação no mesmo dia, position, operação que pode durar mais de um dia, independente de quanto tempo. Pode durar meses, anos, etc. Eu tô englobando tudo aqui. Então, nesse caso, você vai ter algumas características diferentes para poder prestar atenção, ok? Então, olha só, quais são essas características? Vamos falar primeiro do caso do day trade, que eu acredito que é o que a maioria está querendo saber, mas você vai ter que me prometer que você vai assistir esse vídeo até o final, porque se você assistir só metade, não adianta de nada, beleza? Então, no caso do day trade, você vai precisar se preocupar com algumas características dos ativos. Então, por exemplo, primeiro você vai ter uma especialização em ativo, tá? E isso vai ser bem importante por uma característica simples de cada ativo. Dependendo do que você estiver operando, o mercado ele vai reagir de formas diferentes a notícias diferentes. Então, por exemplo, veio aí pandemia e a gente teve uma queda gigante no turismo. Todo o setor de aviação e de turismo foi prejudicado. As ações caíram muito. As ações todas caíram muito, claro, mas as ações voltadas a empresas de turismo, viagem, etc., elas sofreram, mas sofreram demais com essa queda, com quedas de 80% ou mais. Isso significa que se você é um trader que você não tem especialização em empresa de transporte e turismo, você não sabe quais são os tipos de evento que podem afetar aquele ativo para você saber como se comportar. Eu acredito que nenhum de vocês estivesse esperando que um ativo caísse 80%. Maurício, mas isso não tem a ver com day trade. Tem sim, porque o day trade ele começa com um bom swing trade. Quando você entende qual é a direção do time frame maior, você opera a favor do time frame menor. Eu estou aqui com o gráfico de ADA Cardano aberto aqui na sua frente, e se você observar todo esse período aqui, a gente vai perceber que o ativo está claramente em tendência de baixa durante todo esse período, pode estar revertendo agora, mas até o momento é uma tendência de baixa. E aí o que a gente percebe? Que os dias de queda foram mais numerosos ou mais importantes do que os dias de alta. E com isso você entende que na venda a sua possibilidade de ganhar dinheiro era melhor, inclusive no day trade. Então, quando você está considerando o ativo, você vai ter que ver, olha, eu estou fazendo a ação que é no mercado à vista, essa ação é de qual setor? Esse setor, como é que ele normalmente se comporta? Ele é um setor muito volátil, pouco volátil? Como é que funcionam os ciclos desse setor? Ele realmente trabalha em ciclo? Então, por exemplo, você vai perceber que alguns setores do mercado não vão trabalhar em ciclo e alguns vão ter ciclos nítidos, como o varejo, por exemplo, que quando a gente está em final de ano, data comemorativa, coisas do tipo, você começa a perceber que o mercado está se comportando de forma diferente. Maurício, como ele se comporta? Abre o gráfico e vai olhar. Eu não vou te dar todas as respostas, porque se eu te der todas as respostas, você não pensa, se você não pensa, você não aprende, se você não aprende, você perde dinheiro, tá? Então, dessa forma, você entende que, se eu estou operando a ação de varejo, eu preciso entender também os ciclos de mercado. Se eu estiver operando dólar, por exemplo, quais são os tipos de notícia que afetam o dólar? Maurício, a gente não opera notícia. Eu sei, ô monstro do pântano. O que eu estou te falando é que você vai precisar saber
quando que uma notícia vai ser dada, vai ser anunciada, e isso vai fazer com que antes dela o ativo ele fique sem volatilidade, e no momento que ela for solta, provavelmente vai entrar uma volatilidade bizarra que você também quer esperar que ela termine para você operar. Então, se você não sabe o dia ou a hora que as notícias que mexem nesse ativo costumam sair, você também está deixando passar uma informação bem importante. Pessoalmente, eu também não olho notícia, eu também não me preocupo com notícia, eu também não tenho interesse nenhum em notícia, mas eu não me especializo em ativos que notícia fazem diferença, ok? Principalmente agora que eu já estou há mais de um ano operando só cripto. Então, em cripto, não tem muita notícia que possa afetar. Tá? Então, assim, as notícias que afetam cripto não são notícias que afetam basicamente o mundo inteiro. Então, você acaba sendo atingido por elas de qualquer forma. E por isso eu não olho essas notícias. Tá? Mas mais importante do que isso, né? Então você vai ter que ver ali o ativo. Vamos anotar aqui que você vai ter que prestar atenção em notícia, dia e horário que essas notícias saem, para você não ser pego desprevenido ali. Você vai precisar ver também, por exemplo, se você vai estar mexendo no mercado futuro ou à vista. Por que isso faz diferença, Maurício? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. No mercado futuro, você se move por pontos. Então, você pelo menos no mercado de índice dólar futuro, tá? Você se move por pontos. E esses pontos, eles significam que a cada meio ponto no mini dólar, você vai ter uma variação de R$5. A cada 5 pontos no mini índice, você vai ter uma variação de R$1. E aí você vai se guiar por pontos. Nas ações, você vai se guiar por centavos. Não é a mesma conta, não é a mesma coisa. É bem parecido, é a mesma lógica, mas não é exatamente a mesma conta, tá? Então você vai ter que se acostumar com isso também. Outra coisa que é importante é você saber qual é o valor médio do ativo que você opera e qual é a variação média do ativo que você opera. Então, se você não sabe qual é valor e variação, você não entende qual é o tamanho da sua mão e o quanto você pode esperar que aquele ativo ande contra você se você estiver errado. Então pensa comigo, se você tem um ativo que se move 5% ao dia, vamos botar 10% só para poder ficar fácil, tá? Então se você tem um ativo que se move 10% ao dia, o ativo caiu entre máximas e mínimas, tá? Então o ativo caiu 9% naquele dia. Você vai tentar vender esse ativo com 9% de queda? Eu acredito que não. Talvez você não queira comprar, mas se você tivesse que tomar uma decisão entre comprar e vender, seria melhor comprar, porque ele já caiu 9%, ele talvez caia mais 1% e volte aí mais 2, 3, 5% até, ou talvez até volte tudo, porque acontece também. Então, quando você entende isso, você vê, ok, eu posso trabalhar com um stop de 2% para um alvo de 4%. Se eu acertar um possível fundo de mercado, eu vou fazer um trade no dia. E se eu tiver no fundo de mercado, a probabilidade desse trade me estopar é muito pequena. E se eu perder, eu vou perder muito pouco. E eu vou ter uma chance muito boa de entrar novamente na mesma direção e ganhar dinheiro. Então, é assim que você opera de forma inteligente, de forma estratégica. Você conhece o que você está fazendo. Você não sai simplesmente apertando o botão, tá? Então, quando você considera isso daí, você também vai ver qual é o valor desse ativo. Esse ativo ele tem 20, ele custa R$20, por exemplo. E aí, dentro desses R$20, você sabe que, se ele se move 10%, eu nunca vou arriscar mais de R$2 de variação numa operação, certo? Então, isso daí vai ver também qual é o tamanho do lote. Eu vou operar ali um lote de 300 ações, 500 ações, 1000 ações, isso aí vai depender um pouco da sua mão. Mas quando você troca de um ativo para outro, então se você está operando um ativo que custa R$14 em média, você já está acostumado com ele trabalhando nessa faixa, mais ou menos nesse valor, ou você se especializa em operar por valor, porque pode ser também. Então você se acostumou com um ativo ali que ele está mais ou menos sempre na casa dos R$14 e tal, de repente você muda para um ativo que está na casa dos R$70. Você vai precisar de muito mais capital, variação percentual bem menor vai te dar um prejuízo muito maior, um lucro muito maior também, então você precisa entender isso, ok? E aí você também vai precisar entender o seguinte, quando se trata de, isso aqui é muito importante que você entenda, quando se trata de day trade, setup, engessado, normalmente não é a melhor opção.
Ou seja, se você se especializar em um ativo, digamos assim, que você vai se resolver, eu vou me especializar em mini dólar. Você vai ver apenas um e exclusivamente um ativo todo santo dia. E aí você decide que você vai operar ele mais ou menos de 9 da manhã até meio-dia, sei lá. Se você fizer isso, você vai precisar ter vários tipos de sinais, vários tipos de leitura, ser capaz de operar a favor da tendência, contra a tendência, mercado lateral, mercado direcional, ou ter muito controle sobre o seu emocional para não operar quando você não tiver que operar. E aí você fica esperando que o mercado faça um movimento para que você possa operar. Isso significa que se tiver em um dia lateral, você não vai operar. Se tiver em um dia de tendência, você vai. Então você vai ter que ter muito controle sobre isso. Por isso, a especialização ela é importante. Só que você não vai se especializar só por ativo. Por exemplo, vocês sabem que o setup que eu sempre utilizei quando eu estava operando day trade em ações era o QQ1. Ele está aqui no canal. Você pode procurar aí na descrição do vídeo. Então, quando eu usava aquele setup, eu não operava por ativo, eu tinha uma lista de ativos. Eu já falei isso para vocês num vídeo recente aqui dessa semana. Vê aqui os últimos vídeos recentes do canal e você vai ter aí quando eu falo como funciona o QQ1, é o que mais tem informação aqui no canal. Então, eu operava mais ou menos por valor, eu fiz uma lista de ativos, eles tinham mais ou menos os mesmos valores, então eu sempre sabia qual era o tamanho da minha mão, e eu era especializado no meu setup, que era o QQ1. Então, quando o QQ1 me dava uma entrada, eu sabia que era uma entrada de momentum, e nessa entrada de momentum eu poderia entrar. E com isso, eu fazia um filtro de quais eram as ações com a maior variação nos primeiros 10 minutos para poder entrar a favor delas. Então eu não me especializava no ativo, eu me especializava no setup e via a melhor forma, os melhores momentos, os melhores ativos naquele período para poder operar ele. Tá vendo? Então, como você pode ver, é muito difícil você começar em pouco tempo entender bem como funciona o mercado. Se você achou durante todo esse tempo que fazer um cursinho de análise técnica ia resolver todos os seus problemas, não vai. Você vai até aprender a ler o gráfico, mas aprender a ler o gráfico não é aprender a operar, e muito menos é operar de forma eficiente. Então, quando você junta todas essas informações, aí sim você está se tornando um trader. Falando nisso, o primeiro link daqui de baixo é o link do Telegram. Talvez eu já tenha mudado o link do Telegram para o link do curso, mas por enquanto é o do Telegram. Então, se você tiver interesse em fazer meu curso quando ele sair, é só você clicar ali no primeiro link, entrar no grupo do Telegram. Assim que ele for liberado, né, assim que tiver os valores, data e tal, eu vou anunciar lá. E quem adquirir ele em pré-estreia, né, em pré-venda, vai ter um mega desconto aí, beleza? Bom, e aí o que a gente fala, né? Eu falei aqui que a gente estava falando primeiro de day trade, mas o que a gente tem para swing trade? Swing trade é mais simples, por quê? Bom, você pode considerar ativo também, mas você não precisa se preocupar com notícia, tá? Até porque se sair a notícia, o mercado abre e fecha, quando ele estiver fechado você não tem muito o que fazer. Então você pode considerar o ativo também, eu vou colocar isso aqui, embora não seja a melhor opção, mas no caso de criptomoeda, por exemplo, eu acredito que todos vocês saibam que Bitcoin e Ethereum são as moedas mais seguras para se investir até a presente data, pelo menos, né, ou pelo menos para trade de longo prazo. São as melhores moedas para você considerar ter aí em carteira. Então você estaria considerando estratégias de comprar fundo para esse tipo de ativo. Você não vai precisar se preocupar muito se é mercado futuro ou à vista, porque você provavelmente vai operar no mercado à vista, a maioria das pessoas não vai ter capital para poder ficar posicionado no mercado futuro, e se você tiver, você tem que considerar a alavancagem vai ser menor, o que significa que é melhor você operar como se fosse o mercado à vista ou sem alavancagem. Valor e variação faz diferença? Não, porque quando você está considerando o swing trade, na minha humilde opinião, quando você está considerando o swing trade, você está querendo uma variação percentual e não um valor absoluto, como normalmente é no day trade. Então, em variação percentual, não importa se você vai entrar com 10 mil, 100 mil, 5 mil, 1.000, 300 reais, não faz diferença nenhuma, porque você está querendo uma variação percentual. E quando a gente está falando de swing trade, normalmente você vai fazer assim, caiu 33%, subiu 36%, aqui subiu 54%, daqui para cá caiu 65%. Então você não está vendo, a da Cardano aqui caiu R$1 e, sei lá, 10 centavos, não sei. Então você vai procurar a variação percentual de forma geral, o que é um pouco mais simples.
E aí, nesse caso aqui, setup engessado já compensa. Por quê? Porque você pode pegar vários ativos diferentes e filtrar entre uma lista de ativos, você pode filtrar por um setup que esteja aparecendo. Então você pode usar o screening, eu já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar o link aqui em cima para você, caso você não tenha visto ainda, está aqui acima da minha cabeça. Então, você pode utilizar um setup engessado, porque se ele aparecer em diversos ativos que se comportam da mesma forma, você tem tempo de analisar eles para poder considerar a sua operação, colocar ali, você tem mais tempo para poder pensar e tudo isso. Então, se especializar não é só o ativo, não é só o setup ou o sistema, né? Porque você pode utilizar um sistema discricionário também, como é o Tabajara do André Machado. Você tem que considerar todas essas situações e não é pouca coisa para você considerar. Por isso dá trabalho, por isso você vê trader experiente muito puto com vendedor de curso de fim de semana que está falando que vai mudar a sua vida em 2 dias, tá? Porque a gente sabe que não é assim que funciona. Então, o resumo disso aqui que eu estou falando de day trade, swing trade, se especializar sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Desde que você saiba em que você vai se especializar. Porque se você se especializar na coisa errada, você vai perder tempo e provavelmente dinheiro também. E inclusive, só para ficar claro, tanto para day trade quanto para swing trade, você também pode se especializar em time frame. Maurício, mas time frame, o gráfico não se move igual, né? Aquela teoria de fractal não se move igual em todo e qualquer time frame. Sim, mas você tem paciência para poder esperar um setup aparecer a cada 2 horas? Ou você fica muito ansioso se um setup aparece a cada 5 minutos? Se você escolher o tipo de setup de acordo com o time frame errado, você também se ferra. Então, você escolher o time frame pode ser interessante, porque isso vai fazer com que você fique psicologicamente mais confortável. Então, tanto para day trade quanto para swing trade. Se você quiser se especializar e você for um trader iniciante, eu aconselho muito que você comece com o QQ1. Eu vou deixar o link aqui em cima para você do setup, tá? Que é o primeiro vídeo que eu gravei sobre setup. Se você procurar aqui no canal, você digitar QQ1 aqui no canal, você vai achar vários vídeos sobre ele, porque tem bastante informação que eu usei ele por bastante tempo, eu compartilho isso com vocês. Inclusive, vocês podem ver os comentários das pessoas que utilizaram, testaram e até hoje utilizam o QQ1 para poder operar. Então, principalmente se você for iniciante, vale muito a pena você dar uma olhada nele, dar uma chance pro setup, porque ele vai te ajudar a entender muito bem como funciona o mercado. Se você gostou desse vídeo, senta o like nesse dedo, que isso aí vai ajudar bastante o tio aqui a divulgar o canal aí para um monte de pessoas. Se ainda não for inscrito, considere se inscrever, ativa as notificações, não perde os vídeos, tem muito conteúdo bom aqui para você e totalmente de graça. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!